tarde, gente. Eu me chamo Idna e juntamente com minha equipe, Alexandre, Lidiane e Jonas, vamos debater aqui um pouquinho a respeito de um artigo no qual trata aí de sistemas multi-agente na questão da parte da inteligência artificial. Todos nós fazemos parte ali do curso de licenciatura em computação, pela UES, no polo UAB de Beberibe. Aí nós temos o roteiro da nossa apresentação, que é a introdução, contextualização, a questão-problema, o objetivo, a metodologia, a fundamentação teórica, a proposta, os resultados obtidos, as considerações finais e as principais referências aí do artigo, o qual a gente implementou neste trabalho. Aí o tema do artigo qual a gente pesquisou para instruir um pouquinho mais aprofundadamente é o uso de agentes inteligentes no apoio da interação do bate-papo da CV Musar. Gente, essa CV Musar é uma comunidade virtual de um museu, na qual ela estava precisando de algumas melhorias em relação à parte interativa, comunicativa, onde, para evitar alguns tipos de falha, foi implementado um sistema multi-agente na comunidade para melhorar a questão da parte interativa comunicativa. Bom, a introdução é: este artigo apresenta um sistema multiagente SMA proposto para monitorar a conversação no bate-papo da comunidade virtual do Musá, CV Musá. Como eu falei para vocês, né? Foi implementado esse sistema multi-agente para fazer esse monitoramento da conversação do bate-papo dos participantes da comunidade CV Musar, onde esse sistema multi-agente ele opera com 5 tipos de agentes, onde cada um desses agentes tem as suas funções, que é o agente 1, o agente 2, o agente 3, o agente 4 e o agente 5, que é o agente servlet, onde mais na frente vai ser esmiuçado a parte da questão desses agentes e o que cada um faz, as suas características. E além dele fazer esse monitoramento na parte da conversação, do bate-papo, ele também pode entrar a qualquer momento com interferência, caso algum dos usuários cometa alguma infração na qual não estava estabelecida nas características da comunidade CV Musar. E além disso, também esse sistema foi implementado para fazer a otimização dos profissionais, dos coordenadores de distribuição dos grupos, ou seja, funciona como os profissionais, os possíveis tutores, né? Aí para estar implementando a questão de organização dos grupos da comunidade CV Musar. Bom, a problemática a qual a gente identificou no nosso artigo foi como identificar e corrigir falhas de interação entre os participantes da comunidade no que se refere à conversação síncrona nos bate-papos. Então, esse foi um dos principais pontos, né, que foi visto em conta para ser implementado esse sistema multiagente, para estar evitando aí as possíveis falhas na parte da conversação aí dos usuários. Agora eu vou falar um pouquinho dos objetivos da CV, né, dessa ferramenta que é o bate-papo, né, qual é o objetivo da CV, esse bate-papo CV? Projetar agentes para auxiliar na conversação online, por meio dos marcadores conversacionais, onde eles monitoram as conversas em tempo real e interferem na interface de a conversação para aconselhar. E se necessário intervir ao participante. Como é que funciona? Né? Na realidade, funciona da seguinte forma. Vamos supor que tu tá ali numa conversa, né, no bate-papo da vida. Hoje em dia é muito utilizado, né, os bate-papos nas redes sociais e dentre outros aplicativos. E a pessoa precisa fazer uma pergunta, ou então deixa uma deixa. Tipo, como foi a festa? Aí você responde, foi bem, foi tudo bem, foi tudo legal. Enfim, na realidade, esse tipo de conversa é para dar início e final, né? Para dar uma pausa, vamos supor que tu precisa sair um pouco. Aí tu vai e coloca, tipo, espera aí, calma aí, volto já, né? Essas são conversações que geralmente a gente é muito utilizado nos bate-papos. Já a metodologia
foi arquitetada em cima da arquitetura BDI, que tem suas raízes na filosofia tradicional do raciocínio prático, ou seja, o processo de decidir momento a momento qual ação tomar na busca de seu objetivo, que é justamente o que eu tinha acabado de falar, dos objetivos, né? Que é justamente essa conversação, né? Que dá início e dá pausas, né? na conversa dos participantes, no caso do bate-papo. E você consegue entender, né, o momento que a pessoa quer dar uma pausa. Isso não precisa você estar face a face, então você consegue entender através só de conversações. Então, e você consegue interagir como se você estivesse ali de frente a frente com a pessoa. Hoje em dia, na realidade, essas conversações são utilizadas, mas também as pessoas utilizam muito a questão dos emojis, né? Que às vezes um emoji mostra um sentimento, mostra uma raiva, mostra como está o seu estado de espírito, e dentre outras situações, não é isso? Bom, e é isso. Vou falar aqui um pouco sobre os dois temas que eu fiquei responsável, né? Que é a fundamentação teórica e a proposta, certo? Nosso trabalho tem como tema o uso de agentes inteligentes no apoio da interação do bate-papo CV-Musar, ok? E falando um pouco aqui da fundamentação teórica, né? Dá para ver que o autor, certo? Esse artigo, ele se inspirou-se, né? Ou estudou, no caso, o Mark Kunsch, né? Que ele identifica lá, né? 5 características essenciais, que é a primeira, né? Interação entre pelo menos dois falantes. Isso quer dizer que para que o agente, né, possa estar ativo, né, e fazer as devidas análises, tem que pelo menos dois membros, né, do bate-papo estar interagindo, certo? Número 2, a ocorrência de pelo menos uma troca entre os falantes, quer dizer que tem que ter a interação, né, sobre um assunto qualquer. 3, presença de uma sequência de ações coordenadas, isso quer dizer que sejam conversas concretas, que tenham continuidades, né, ambos no mesmo assunto, ok? 4, uma execução numa identidade temporal, quer dizer que as pessoas possam se comunicar e as respostas sejam simultaneamente, certo? Não tem um tempo de duração, tempo maior para que a pessoa tenha a sua resposta de acordo com a conversa que está tendo, certo? E em quinto, o envolvimento numa interação centrada, né? Isso quer dizer que ambos os membros possam estar concentrados, né, sobre o devido assunto, ambos possam dar seu ponto de vista, ok? A proposta do agente, né, é o que? Interferir, né, diante de um diálogo, né? Então, usando o Musar, né, que é o sistema de comunicação. Então, qual é a proposta desse agente? É o que? É que o usuário, ao iniciar uma conversa, ele possa usar as devidas saudações, que é oi, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, certo? Caso isso não aconteça, automaticamente ele vai ser informado, né? O agente ele entra em ação, certo? E faz o devido correção, certo? O usuário, por exemplo, ficar muito tempo sem interagir, né? Ele vai ser comunicado, vai ser chamado a atenção, ok? A conversa tem que ter palavras formais, né? Não palavras inadequadas, né? Como denegrir alguém verbalmente. Caso haja 3 participantes, né? E a conversa não tiver assim tendo uma interação entre ambos, né? Automaticamente ele vai interagir, ele vai entrar em ação, né? Vai informar que ambos têm que estar com a comunicação contínua, né? Tá participando, né? Então é isso.
A proposta basicamente do agente diante do sistema Musar é isso, né? Fazer essas devidas interferência, certo? Valeu, Alexandre. Eu vou falar um pouco sobre os resultados obtidos. O agente 1 ele é responsável pelas ações mais simples, como as frases de saudações e cumprimento, como boa tarde, boa noite, bom dia. O agente 2 ele é responsável por frases mais complexas e pela verificação de erros. O agente 3 ele interfere nas conversas de chat, avisa sobre coesão nos diálogos e sobre a reconfirmação de informações que não coincidem com o banco de dados. Como também ele conversa com o número 1. Já o agente LED, ele é responsável por monitorar o agente 3 e o agente 1. Passando mais para frente, vemos agora. Bem, nesse diálogo há dois usuários, Roberto e Em, onde vocês percebem que Em é bombardeado por perguntas de Roberto. E lá na última linha você vê que o monitor ele pergunta se Em quer perguntar alguma coisa para Roberto por conta disso. Ele monitorou e viu que apenas um usuário interagia fazendo perguntas, enquanto o outro só respondia. Até que, como vimos anteriormente, o usuário... Considerações finais. Neste sentido, pretendeu-se com esta pesquisa classificar os déficits convencionais no chat do CV Musar e propor mecanismo de compensação com o objetivo de proporcionar uma maior interação nos diálogos. Este método, principalmente através da análise de marcadores convencionais, auxiliará os participantes de bate-papo a manterem a interação e, consequentemente, fazer com que esta ferramenta síncrona de comunicação possibilite resultados mais favoráveis. Só lembrando aí, pessoal, que esse sistema ele foi testado e onde havia os déficits pela falta de interação entre os usuários, os agentes aí conseguiram suprir essa necessidade e, segundo aí o artigo, foi um sucesso, já que o mesmo foi testado e foi obtido aí o que se esperava, que era a interação entre os usuários de uma forma que os agentes pudessem conseguir suprir a necessidade pela falta de interação dos mesmos.